Selic em queda livre, caiu mais uma vez. Daí vem a pergunta, quanto que vai render meu investimento 100% do CDI com essas reduções da Selic? Vai render a taxa Selic do momento da minha aplicação ou vai ser a Selic vigente lá na hora do resgate? Eu vou te responder isso hoje e ainda vou te dar um site para fazer a simulação de quanto sua aplicação vai render com essas quedas da Selic. Afinal, essa redução muda tudo tanto no Tesouro Selic como nas aplicações atreladas ao CDI e você precisa saber quanto rende para decidir qual que é o melhor investimento e continuar na sua trajetória aí rumo à liberdade financeira. Eu sou o Cezito Sperandio e esse é o canal Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se inscrevendo aqui embaixo você não perde nada, tem vídeo todo dia dos mais curtinhos aos mais completos. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo especial que nem esse. Nessa semana, por exemplo, a gente fez uma avaliação se o mercado pago vale a pena ter conta lá, investir através desse aplicativo. Economy que é raiz, já deixou o like aqui embaixo, afinal, tamo juntão. E quem é novo, tá chegando agora, não conhece o Economy, que deixa o like só hora que falar, caraca, esse maluco é bom mesmo, hein? Bora lá então? E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um videão e já vamos começar investigando até quando a Selic vai cair, qual vai ser o nível que ela vai chegar no mínimo. Vamos começar fazendo duas buscas, uma é o Boletim Focus do Banco Central, que eu já tô buscando aqui na tela, só você fazer um caminho parecido com esse. E aí você vai ver que nas projeções mais recentes, ó, vou fazer o download, a galera tá apostando que a Selic chega até o final de 2023 em 11,75 e no final de 2024 em 9,25% ao ano. Só que a gente também consegue ver as aberturas mensais disso aí. Eu vou entrar no Sistema Gerenciador de Séries do Banco Central, o famoso SGS, usava muito na época de banco e consultoria econômica, que reúne as expectativas, as apostas, no final das contas, dos principais economistas, dos grandes investidores aqui do Brasil. Eles estão achando que a Selic cai para 11,25 na primeira reunião do Banco Central de 2024, depois para 10,75, 10,25, 9,75 e nas reuniões 5, 6 e 7 ele cai para 9,5 e fica assim para depois, na última reunião do ano, cair para 9,25. É essa a atual projeção. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que a Selic até o final de 2024 fica mais perto de qual nível? 11%, 10%, 9%, 8%? Cai mais do que estão esperando aí pro Boletim Focus? Deixa aqui seu voto. Não sei se você reparou, mas essas projeções aqui estão mostrando que deve ter queda da Selic sim, mas ela não vai ser uma queda tão acelerada assim. Vai ser uma quedinha que ainda vai manter a rentabilidade do Tesouro Selic, os investimentos de reserva de emergência bem gordinho, valendo super a pena. Um dos motivos é que a inflação está muito mais sob controle do que já esteve, mas mesmo assim a expectativa de IPCA, a inflação oficial do Brasil, está muito mais perto do teto da meta do que do centro dela. Em 2024 o objetivo do Banco Central é que tenha uma inflação de 3%, só que os economistas estão achando que está muito mais perto de 4 do que de 3. Outro motivo é que enquanto aqui está caindo juros, lá nos Estados Unidos eles ainda estão subindo e tem alguma chance, embora não preponderante, de que suba mais uma vez. Se a gente parar para pensar, a cabeça do grande investidor é sempre comparação. O que vale mais a pena para investir? Aqui no Brasil, que os juros estão encolhendo, ou lá nos Estados Unidos, que tem os títulos públicos, o tesouro direto dele mais seguro do mundo e a rentabilidade está subindo? Enquanto lá nos Estados Unidos a Selic deles já passou de 5% e aqui ainda está acima dos 10%, essa diferença está encolhendo. Só que os investidores gringos e até os grandes aqui do Brasil param e pensam, opa, será que esse diferencial de juros está compensando o diferencial de risco do Brasil para os Estados Unidos? Com esse diferencial encolhendo, a galera começa a investir mais lá e menos aqui. Saída de dólares faz o dólar ficar mais caro pra gente. E se você parar pra pensar, muita coisa é dolarizada aqui no Brasil. Combustível, porque o petróleo é cotado internacionalmente, o pãozinho, porque o trigo também é cotado em dólar. E quando o dólar sobe, essas coisas ficam mais caras. Mais inflação aqui no Brasil, mais dificuldade de reduzir a Selic, sacou? Agora eu saquei! Agora que você entendeu o que tá rolando, até onde vai a queda da Selic, com certeza você já tá pensando quais são os melhores investimentos, né? Para investir em qualquer coisa, do Tesouro Selic e as ações, você vai precisar de uma corretora e a gente fez uma avaliação completa para responder se a Toro vale a pena como uma corretora para os seus investimentos. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que aliás faz parte de uma playlist que a gente tem vídeo só de avaliação de várias corretoras aqui do Brasil. Dá um confere aí, não vai perder, porque todo mundo aqui do canal assiste. Foi aí que a gente recebeu uma pergunta da Batê, não sei qual que é o nome dela, talvez seja Bárbara Teixeira, sei lá, nem imagino, que mandou: quanto que vai render meu investimento 100% CDI com essas
reduções da Selic. Vai render a taxa Selic do momento da aplicação ou vai valer a Selic que estiver vigorando lá na hora que eu for resgatar, que chegar no fim do vencimento? Primeiro você tem que entender que o investimento pós-fixado, ele é atrelado a uma rentabilidade, como por exemplo a própria Selic, ou um percentual do CDI, como por exemplo 100% CDI. Você vai ver isso na caixinha do Nubank, 110% do CDI no CDB da Sofisa de liquidez diária. E se o seu investimento tem essa rentabilidade de percentual do CDI, ele vai manter essa proporção durante todo o período da aplicação. Não vai mudar do momento que você investiu até a hora que você resgatou, de 100% CDI para 99%, 115%, ele vai manter. Se for 100%, vai ser 100% até o fim. Só que a rentabilidade exata, ela não é definida no momento da aplicação que você decidiu lá. Vou investir no 100% CDI, então já sei quanto que vai render lá no fim. Por exemplo, 10% ao ano. É em razão do percentual do CDI, você já vai entender. Primeiro vamos entender a relação da Selic e do CDI para não ficar confuso. A Selic, como você vê as projeções, é decidida em cada reunião do Banco Central, mais ou menos a cada 45 dias. E na prática, atualmente, tem um detalhezinho. A Selic efetiva, que de fato vai render suas aplicações no Tesouro Selic, é sempre 0,1 ponto percentual abaixo da Selic meta. Então vamos supor que a Selic meta, que é a que o Banco Central decide, está em 10% ao ano, seu Tesouro Selic vai render 9,9% ao ano. Tem aquele bonuzinho acima da Selic, mas é isso. E 100% do CDI atualmente é exatamente a Selic efetiva. Se a Selic meta estiver em 10%, a Selic efetiva que vai render sua aplicação no Tesouro Selic é 9,9% ao ano, e 100% do CDI quer dizer que é a mesma rentabilidade da Selic efetiva, 9,9% ao ano. 110% do CDI é só você fazer a conta de 10% acima desses 9,9%. Abri uma calculadora aqui, ó, e 9,9% ao ano vezes 1,1, que é equivalente a 110%, vai dar que a rentabilidade seria de 10,89. Só que 9,9 vezes 1, que é equivalente a 100% CDI, dá exatamente 9,9. Você já entendeu a relação de um e de outro. Você percebeu que uma rentabilidade contratada de 100% CDI não vai ser alterada para 101% ou para 99%. Só que por outro lado, conforme a Selic sobe ou desce, a rentabilidade desse tipo de investimento que é pós-fixado também acompanha essas alterações, apesar da rentabilidade contratada se manter em 100% CDI, sacou? Então quando a Selic é reduzida ou quando a Selic sobe, a rentabilidade do seu investimento também muda na prática. Em outras palavras, se no momento da aplicação a taxa Selic era mais alta e foi sendo reduzida ao longo do todo o seu período de investimento, mesmo que a rentabilidade contratada seja de 100% CDI, o retorno da sua aplicação, enquanto que ele vai render, vai acompanhar essas reduções da Selic. Mas ó, atenção que isso aqui é importante. Isso não quer dizer que a sua grana investida vai encolher. Os rendimentos eles vão continuar positivos, mas menores do que antes da redução. A rentabilidade, que é o nível da Selic ali, é expressa ao ano, mas eles fazem uma conversão para rentabilidade ao dia. E sua grana aplicada, ela rende todo dia, só que vai começar a render um pouquinho menos do que antes quando a Selic é reduzida, sacou? Sem nenhum prejuízo para tudo que já rendeu. Então a Selic estava em 10, por exemplo. Sua grana vai render todo dia, o equivalente a 10% ao ano. Quando a Selic cai para 9% ao ano, por exemplo, toda a sua grana aplicada e tudo que já rendeu. E esse saldo, a soma de tudo isso, vai passar a render no dia seguinte o equivalente a 9% ao ano, não mais 10. Então continua rendendo, sua grana continua crescendo, só que numa velocidade um pouco menor que antes. Para simplificar, vamos fazer uma simulação aqui no Tesouro Selic 2029, porque ele já leva em conta as projeções mais atualizadas, ou seja, se a Selic está com perspectiva de queda, ele considera essa perspectiva para fazer as projeções aqui. Esse site Economaker Raiz já viu várias vezes, então vamos supor que você tem 10 mil para investir agora, você coloca o valor da simulação que você quiser e vai investir mais R$500 por mês daqui até o vencimento, que é lá em 2029. Ele já te mostra que daqui até lá você vai ter aplicado um total de R$45.500, só que vai resgatar, já descontando todos os impostos e taxas, R$52.541, que dá mais, bem mais, aliás, do que na poupança, que teria R$58.588. Pô, cara, de novo! Então onde investir quando os juros estão caindo? Quais são os melhores investimentos com a queda da Selic? Eu já vou pular direto para o investimento bem avançado antes de falar dos outros. A Inco tem investimentos alternativos que atualmente tem rentabilidade até 22% ao ano, bem superior à Selic, que é praticamente a metade disso hoje em dia, só que são investimentos que não têm proteção do FGC, recomendáveis para quem pelo menos já diversifica bastante na renda fixa, passando por outros investimentos do Tesouro, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, renda fixa privada, CDBs, LCIs,
LCAs, porque aqui não tem proteção, apesar das rentabilidades serem sim muito boas. Tem até uma simulação aqui, ó, se você fizer um investimento de R$500 pelo prazo de 12 meses, vai virar 622, só que no CDI seria 573, considerando aí um CDI que já está desatualizado de 13,65% ao ano, e bem mais do que na poupança. Só que embora eles compararam com essas outras aplicações, eles não são exatamente comparáveis porque os riscos são bem diferentes. É uma aplicação que você está financiando algum empreendimento, por exemplo, no mercado imobiliário é como se você fizesse parte de um crowd investing e colocasse uma grana para financiar, e ele vai ter uma rentabilidade, por exemplo, 100% do CDI mais 6% ao ano, 100% CDI mais 8% ao ano, só que sem liquidez diária. Se der algum problema financeiro, você pode sim perder sua grana. Se quiser entender mais, eu tô deixando o link da Inco aqui na descrição. Numa situação dessa de queda da Selic, no Tesouro Direto começam a surgir muitas oportunidades para quem já é mais avançado. Quem já tem mais experiência e sabe fazer marcação a mercado, esse momento tende a favorecer investimentos como Tesouro Prefixado e principalmente Tesouro IPCA, porque você pode resgatar antes do vencimento com uma possibilidade de um lucro proporcional maior do que o esperado por período, ou ficar até o vencimento e garantir uma rentabilidade que agora tá bem bacana, mas com a queda da Selic, as próximas emissões de pré e IPCA tendem a não ser tão rentáveis como hoje em dia. A renda fixa privada tem que render mais do que o Tesouro Prefixado, então você encontra CDBs, LCIs, LCAs, CRI, CRAs, debentures, cada um com sua estratégia diferente, rendendo mais do que as aplicações no Tesouro Direto, só que você tem que ficar até o fim para não tomar prejuízo, não tem essa de liquidez diária e marcação a mercado. Tem um vídeo que eu mostrei uma análise completa dos melhores investimentos com a queda da Selic, não tão resumido como eu falei aqui, é só você clicar nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo eu mostrei uma lista das corretoras que foram eleitas as melhores de 2023, tem mais de 100 no Brasil, essas são as 10 melhores. Lembrou do like aqui embaixo? Então clica nessa bolinha, você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do EconoWeek.